Boa noite a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença do professor Kleber Abad em nosso projeto. Ele que fez parte do quadro nacional e da Federação Paulista de Futebol. Professor Kleber, boa noite e seja bem-vindo mais uma vez ao nosso projeto de aprendizagem Sérgio Corrêa e turma Marta Magalhães. Boa noite, Naildo. Boa noite a todos da associação e a todos presentes. É um grande prazer estar retornando para bater um papo com vocês, sempre à disposição. Peço desculpa a semana passada, que em razão de luto do meu tio não pude fazer a aula naquela semana, mas já ficamos à disposição nesta semana. Me passaram a incumbência aí de falar sobre a regra 3, comentando um pouco antes do início da reunião. É uma regra, a princípio, simples, mas que tem um monte de pegadinha e que faz com que a gente tenha bastante apurado esse conhecimento para que no campo de jogo não esqueça de detalhes que vai fazer que a nossa arbitragem caia de nível, né? Então, é bastante importante isso daí, tem bastante detalhes, eu fico bem liberado assim, conforme eu estiver seguindo aqui, é só informando aí, Nail, pode ir interrompendo aí, para a gente lembrar de detalhes, dar exemplos, perguntar, pode, tranquilo, a gente vai fazendo esse bate-papo, tá? Tudo bem. As pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. Não posso me esquecer de orar, agradecer a Deus por todas as coisas, tão simples, mas bonitas. E a prova disso são vocês, que fazem parte do projeto de aprendizagem Sérgio Corrêa e turma Marta Magalhães. Podemos iniciar, professor. Uma vez, boa noite a todos. Então, a respeito da regra número 3, que são os jogadores, deixar bem claro que as equipes devem ser compostas por 11 jogadores, sendo que um deles tem que ser o goleiro. E aí vai a primeira pegadinha que pode ser utilizada pelas equipes. Antes do início do jogo, confiram sempre se os goleiros estão dentro do campo de jogo. Se os goleiros não foram até ao banco de reservas buscar alguma coisa, se os goleiros não subiram. Então, confiram se os goleiros estão lá. Isso é um fator primordial. E também, numa situação que eu lembro sempre, em comemorações de gols. Pois em comemorações de gols que os jogadores saem do campo de jogo, neste retorno, se eles retornarem todos para a sua metade do campo de jogo, o árbitro já estará numa situação favorável para reiniciar o jogo, mas o goleiro deve estar ali. Se o goleiro não estiver identificado dentre aqueles jogadores que estão no campo de jogo, você não poderá reiniciar o jogo, deverá aguardá-lo. E aí, se for o caso, pela demora de puni-lo por retardar o reinício do jogo, é uma outra situação. Outra análise também, lembrar sempre, e isso também faz parte de regulamentos, além de fazer parte da regra, que nenhuma equipe pode jogar ou iniciar o jogo ou continuar jogando se ela tiver menos que 7 jogadores. Enquanto ela tiver 7 jogadores, ela pode continuar. Deixando bastante claro que, vamos supor que uma equipe está com 11 jogadores e a outra equipe está com 7 jogadores. A equipe de 11 jogadores parte para o ataque. Partindo do princípio de somente o itens antes da vírgula de conhecimento da regra dos defensores, quando eles percebem que está para sair um gol, um deles sai do campo do jogo. E aí essa equipe estaria com 6 jogadores e não poderia continuar a partida. Porém, como essa jogada está em andamento, o árbitro não é obrigado a interromper essa partida de imediato. Ele pode utilizar-se da regra da vantagem
E aí sim, ao final dessa jogada, quando a bola estiver fora de jogo, aí sim que ele utilizará da regra, porque ele não poderá reiniciar a partida se essa equipe não for recomposta. Lembrando que em caso de lesão, segue o mesmo princípio, porém o regulamento da competição deve explicitar quantos minutos que será aguardado. Então, por exemplo, o regulamento deve estar determinando lá. No caso de uma equipe que conte com 7 jogadores, em caso de lesão, o árbitro ou o jogador pedirá atendimento e, após informação do médico, o árbitro aguardará X minutos. Se ele não retornar, esse jogo será encerrado, né? Por número insuficiente de jogadores. Mas tem que constar no regulamento. Outra coisa, o simples fato do jogador sair de campo e voltar também não significa que a equipe ficou com menos 3 jogadores. Então, na verdade, nós temos que tomar por base. A equipe tem que ter 11, uma dessas tem que ser o goleiro, não pode jogar com menos de 7. Em campeonatos amadores, acontece muito uma coisa que eu vou passar aqui. A equipe chega com 7 jogadores, mas já tem a relação prontinha lá de quem são os jogadores que estão inscritos. Em outros campeonatos, a relação deve ser entregue com todos os jogadores antes do início da partida. Se o jogador que constar na ficha de inscrição, conforme num campeonato amador que esteja estipulado, ou em campeonatos que tem que entregar a relação, se esse jogador que está inserido na lista chegar durante a partida, ele poderá completar a sua equipe normalmente. Só não poderá entrar se ele não estiver fazendo parte daquela relação. Então, se eu tenho 7, chegou 2, entra os 2, chegou mais um, até completar os 11. Então, não tem problema algum. Ele não precisa estar ali no início do jogo. Ele tem que chegar e estar inscrito. Assim como os reservas, se que não quiserem ficar no banco de reservas, quiserem ficar dormindo lá no vestiário, também pode ficar. Até bom, seria bom para a gente, né? Ficaria menos gente lá no banco de reservas. Então, deixar bem claro, não é obrigado, o jogador reserva ficar no banco, eu tenho que estar inscrito na lista. Alguma dúvida em relação a esse item? Se tiver alguma coisa aí, Naildo, queira falar. Se algum colega tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse item falado, pode abrir o microfone, tá? Por favor. Posso fazer uma pergunta, então, Naildo, rápido? Sim. Professor, antes de iniciar a partida, uma equipe que tiver com menos 7 e adentrar ao campo de jogo um jogador dessa equipe, é considerado WO? Está com menos de 7. Está com menos 7. Está com 6. Por exemplo, a equipe B está os 11 no campo. Só que a equipe A não entrou ainda. Só que, né, a equipe A só tem um jogador. Ele entra trocado. A pergunta por ele ter entrado da equipe A, é considerado como WO? É considerado WO por não ter o número suficiente de jogos para iniciar a partida. Porém, em alguns regulamentos, existem regulamentos que, assim, no caso de WO, todos os jogadores serão suspensos por 1 ano e a equipe será suspensa por 1 ano. O que se utiliza muito? Eu sou um jogador, eu fui para o campo de jogo. Então, eu entro dentro do campo de jogo trocado para provar ao tribunal que eu compareci e que, diferente dos meus companheiros, eu não mereço ser punido com 1 ano de suspensão, porque eu estava lá. Então, eu acredito que é nessa linha que você deve estar passando, porque eu já vi vários regulamentos de campeonato, sim.
Se eu tiver lá, aliás, até como organizador, nas Copas que eu organizava, eu colocava isso. No caso do WO, 2 anos de suspensão. E aí alguns jogadores me questionaram e falaram assim, mas a gente está aqui e tal. Eu falei assim, não, nós vamos levar para o tribunal e vocês não serão suspensos, porque vocês não podem pagar pela irresponsabilidade dos outros. Vocês estão em 6. Se chegar mais um, vamos supor que seja 15 minutos o WO, que o regulamento define. Estou trocadinho lá com 6. Chegou o 7º, vamos para o jogo. Não chegou o 7º, WO, e faço constar na súmula, e isso é muito legal, que apesar do WO, compareceram os atletas uniformizados, senhor fulano de tal, documento tal, senhor fulano de tal, documento tal, tal, ponto final, fechei a súmula. Eu acho que isso é super importante. Você vê que nessa regrinha tem um monte de detalhezinho que pode ajudar ou prejudicar alguém, e inclusive dar tribunal. Esse é um caso. Obrigado pela pergunta e acredito que tem muita situação disso, principalmente no amador. Demais, professor. Já aconteceu comigo. Sim. Agora, eu inverti aqui, eu já coloquei logo no começo, que tem a figura do capitão da equipe. Então, o capitão da equipe, o que a regra fala? Que ele não tem qualquer privilégio. Não tem nada. Alguns até utilizam na hora do tosse, falam assim, capitão para mim é só para tirar tosse. É uma maneira de já dar as boas-vindas para o capitão. Só que o capitão, por regra, ele tem alguma responsabilidade pela conduta da sua equipe. Então, qual que é o grande detalhe do capitão? Primeiro, vocês árbitros aí que estão fazendo bastante amador, essas coisas, e quem não faz amador, faz profissional, tem mais condição ainda de assistir mais jogos, estudem os capitães das equipes. Estudem as equipes se eles alteram os capitães conforme o estilo de arbitragem. Nos jogos fora de casa eu coloco fulano de tal para ser capitão. Nos jogos em casa eu coloco esse fulano. Tipo, esse fulano que pressiona mais eu coloco dentro de casa. O fulano mais educado, que sabe é mais polido, eu coloco fora de casa. Tudo isso daí é estratégia das equipes. E nós temos que saber, tem o serviço de inteligência, tem que ter o de contra-inteligência. Então, às vezes, os caras colocam capitães que vão falar muito com vocês. E aí, antes do jogo, você conhecendo cada um, é você dar as boas-vindas a eles e explicar como vai ser a conduta ali. Então, não precisa ser esse negócio, capitão, é só para tirar tosse. Conto com a sua colaboração. Se eu precisar advertir um jogador, eu vou informar a você primeiro, para que você converse com ele. Como é no vôlei. No vôlei, o cartão amarelo para qualquer jogador e o cartão vermelho, o árbitro ele chama o capitão até próximo dele e informa ele, o seu técnico está advertido com o cartão amarelo. A sua jogadora número 5 está sendo advertida com o cartão amarelo. Então, o capitão, no futebol, tem o mesmo pré-requisito. Então, ele é o canal de conversa entre você e a equipe. Então, por exemplo, tem um cara que está reclamando. Quando passar perto do capitão, capitão, o menino lá está passando dos limites, conversa com ele um pouquinho. Não resolveu? A sua responsabilidade junto com o jogador, ele não te respeitou muito, não. Aí vai lá e executa. Então, eu acho que no futebol está faltando muito essas preventivas. Menos protocolares e mais rápido ali no jogo. Então, eu percebo assim, está todo mundo com carinha de santo, educadinho, com gestos, isso está perfeito. Então, ele vai no jogador, fica com o bracinho fechado, movimento, senhor, por favor, e tal. Isso está perfeito. Só que está faltando alguma coisa mais ativo. Chegar no capitão e falar assim, capitão, já passou do limite o fulano de tal. Quando passar perto do banco lá, avisa o seu técnico que ele não é Jesus Cristo, que ele só está ficando de braço aberto lá. E eu estou vendo o que ele está fazendo com o quarto árbitro. Eu estou indo lá. O capitão, na hidratação, alguma coisa, fala assim, professor, baixa um pouco aí que o homem está vindo aqui. Então,
esse é um meio de comunicação nosso entre o árbitro e a equipe. Se a gente souber conduzir e conhecer as características do capitão, vai facilitar o nosso jogo. Isso é fundamental. Então, é isso que eu queria passar para vocês a respeito de capitães. E nós temos vários exemplos aqui no futebol. Vou dar exemplo de 2 grandes clubes. São Paulo, da minha época. No Corinthians, o Vampeta era o capitão. Você conversava com ele o tempo todo e ele chamava os jogadores para baixar a bola um pouquinho. O tempo todo. No São Paulo, era o goleiro que hoje é técnico. Se você falasse alguma coisa para ele, você botava fogo na fogueira. Porque, mas você está ameaçando? Olha a diferença. Um vai te ajudar e o outro vai perguntar se está fazendo ameaça. Então, você tem que saber como lidar com cada um. O árbitro, ele tem que ser imparcial, ele será imparcial. Mas o como conversar com uma pessoa e outra pessoa é esse dinamismo que o árbitro tem de fazer a sua gestão, que vai fazer com que o jogo dele tenha mais ou menos problemas. Isso é fundamental. A respeito das alterações que teve de 2022 para 2000, que será implantado 2023, mas que já está valendo para o Campeonato Brasileiro, porque o nosso calendário é diferente da maioria do mundo, né? Na verdade, não é nenhuma alteração, e sim uma confirmação que aquela regra transitória de 5 substituições com 3 limitações, com limitação de 3 paradas para as trocas, ela passa a fazer parte da regra 3. Então, ela deixa de ser uma regra transitória e hoje ela fará parte, a partir de julho, da regra 3. Então, é aquilo que a gente estava falando um pouco antes da reunião. Já tem um avanço, passando de 3 para 5, nesse caso das principais divisões nacionais. Provavelmente isso deve se espalhar para todos os campeonatos e isso vai estar aumentando. Como antes só podia, lá na década de 50, 60, acho que só podiam ficar 3 no banco de reserva, depois foi passando para 5, 7, 9, e hoje nós temos 12 jogadores no banco de reserva. Não sei para quê, mas ficam os 12 lá. Então, essa alteração, a modificação transitória, passa a fazer parte da regra. Lembrando que o número máximo de substituições serão 5. No intervalo, não é contado como oportunidade de interrupção. É só quando o jogo é parado. Existem alguns técnicos que têm confundido. O que eles falam? Eu vou aproveitar que o time A está fazendo a substituição, vou fazer junto, porque daí não está parando. Porque daí eles consideram assim, o time A pode 3 e o time B pode 3. Então, nós podemos parar o jogo 6 vezes. Não é isso. Cada contagem é individual. Time A parou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Acabou o dele. A equipe B, mesma coisa. Mas se forem fazer as substituições ao mesmo tempo, vai contar uma para A, vai contar outra para B. Isso é bem... tem que ficar muito claro. E o quarto árbitro e o árbitro tem que ficar muito ligado nisso, porque as equipes podem querer dar um migué. Tipo, tem um jogador contundido, já pararam 3 vezes, mas fizeram só 4 substituições. Ele teria, se já passou o intervalo e já completou a terceira, se ele fez 4 substituições, ele teria a oportunidade de ainda fazer uma substituição. Como ele não tem mais oportunidade, o que eles fazem? Esperam um momento que a outra equipe vai trocar e tenta dar um migué e coloca o jogador junto. O quarto árbitro está naquele desespero de fazer as substituições, esquece que já fizeram 3. Esquece que já fizeram 3, o árbitro comeu bola também, pum, tá lá, deu problema. Para ajudar, claro que isso não vai terminar assim, né? O jogo vai começar, quem marcar o gol vai ser o cara que entrou, então nada para arbitragem, nada é feito simplesmente, o cara entra e não vai fazendo, vai se machucar no primeiro lance e vai sair. Não, o cara vai entrar e vai aprontar alguma coisa.
Então, preventivamente, todo mundo anota. O árbitro anota, o quarto árbitro anota, os assistentes anotam, principalmente o 1. Mas o 2 é o que está longe da muvuca. Ele tem a muvuca nas costas, de torcida. Mas, às vezes, o 2 é o que tem mais calma, porque ele tem uma visão ampliada de perceber todas essas coisas. De avisar o árbitro, ó, o banco tal, o banco B, avisar o quarto árbitro, se tiver errado, claro, no intervalo, ó, você está ficando de costas, quando você está ficando de costas, fulano de tal está provocando outro banco. Então, todo mundo tem que participar. A arbitragem é coletiva, não adianta, e no amador acontece muito isso, tem gente que só gosta de apitar e faz rodízio. Aí, quando está na bandeira, ou ele quer apitar da bandeira, acaba atrapalhando o árbitro, ou quer interferir, criar um monte de situação, ou então abandona. Não sou eu que estou apitando, isso daí é o árbitro que tem que ver. Ruim para todo mundo. Se tiver que apanhar, vai apanhar todo mundo junto. Então, nós temos... Já somos todos contra um, né? Eu coloco um como arbitragem. Todo mundo é contra a gente. Torcedor, a imprensa, o dirigente, o técnico, o jogador, todo mundo é contra nós. Se nós formos contra nós mesmos, aí para. Então, sobre essa alteração que teve, foi só uma confirmação, na verdade. Deixar bem claro que, em algumas situações, se autoriza mais uma substituição durante a prorrogação. Então, o que acontece? Vamos supor em jogos que nós temos prorrogações. A princípio, sem considerar essa substituição adicional. Então, eu tenho 3 oportunidades. Então, vamos supor que eu tenho 5 jogadores, eu fiz uma troca no intervalo, continua legal. Fiz 2 interrupções no segundo tempo, então tenho 3 substituições com 2 interrupções. No intervalo não, entre o jogo e a prorrogação, eu faço mais uma. Não conta também, porque sempre que eu estiver fazendo as substituições em períodos de intervalo ou entre a partida e a prorrogação, não é contado, porque não é o momento de jogo. Então, eu estaria com 4, aí eu tenho ainda uma oportunidade para usar essa substituição durante toda a prorrogação. Isso se não puder fazer uma substituição adicional. Vamos complicar um pouquinho mais. Eu tenho um regulamento que me permite a substituição adicional. Então, vamos lá. Eu tenho 5 durante o jogo e tenho uma da prorrogação. Se eu não usei as 5 durante o jogo, assim como eu não usei as 3 oportunidades durante o jogo, essas substituições que eu não fiz durante a partida e essas interrupções que eu não fiz na prorrogação, ele é acumulado para a prorrogação. Então, se eu interrompi a partida 2 vezes, eu posso interromper uma para zerar da partida e mais uma adicional que o regulamento me permite para fazer a troca. Se eu tinha feito 3 substituições, eu tenho direito a mais uma na prorrogação, então eu tinha feito 3, eu posso fazer as 2 que eu não tinha feito e mais uma. Então, tudo isso são detalhes que a gente tem que estar muito ligado durante o jogo. Senão eu chego lá e falo, se eu não tiver esse detalhe, eu falo assim, mas durante a prorrogação, zerou. O que fez na partida, agora é só uma que você pode a prorrogação. Aí vai dar problema em relação ao regulamento, tudo isso daí. O regulamento, aliás, a última página nossa aqui é o regulamento, que eu acredito que alguns árbitros e delegados não leram, da CBF, porque na primeira rodada tem uma coisa que não pode fazer, que no jogo que eu assisti estava acontecendo. Então, ou não leram, ou concederam, porque tem muitas concessões feitas em um monte de regra. Então, fala, sempre foi aí, deixa aí. E foi um jogo que deu problema na primeira rodada.
que aí quero comentar com vocês as concessões que nós damos em algumas regras, isso vai criando um bolo. E o técnico e o jogador, quando a gente erra um lateral, ele vai na imprensa depois do jogo e fala que aquele lateral foi o motivo da derrota dele, que prejudicou o trabalho dele do semestre. Eles não perdoam uma vírgula nossa. E nós deixamos. Oportunidade para... O cara xinga tudo, a sua mãe ali. Ah, mas o jogo tá difícil, eu não vou expulsar. O cara deu oportunidade, a gente não vai. Aí esse cara, no fim do jogo, num erro seu, vai para a imprensa, te detona. Aí vão te detonar, que você não teve coragem de expulsar, ainda por cima que errou. Então, quer dizer, nós estamos sempre por baixo. Então, sobre as alterações são isso. Como é um assunto que tem um monte de detalhezinho, Naildo, faça uma interrupção e vê se alguém ficou com alguma dúvida. O Kleber, tem muitos árbitros que vai para o campeonato sem o regulamento da competição. Vai no escuro. Então, eu até hoje, quando eu sou convidado para fazer alguma final, e quem já me contratou vai saber disso, a primeira coisa que eu faço depois que nós acertamos tudo é pedir o regulamento por e-mail. Me manda o regulamento, onde está o regulamento? Eu já parei de apitar faz tempo. O regulamento é fundamental. Quando eu chego no campo de jogo, eu li o regulamento, a primeira coisa que eu falo no campo, para quem for me recepcionar. Eu li o regulamento, 40 por 40 aqui, pode 3 substituições, é assim, é assado, se empatar é prorrogação, é pênalti, essas coisas. Eu tenho que chegar sabendo, porque eu já vou ganhando credibilidade, porque quem vai estar perto vai ter dirigente perto, vai ter o presidente da liga, o cara que te contratou. O cara, quando você chega falando isso e perguntando se tem mais algum detalhe, que às vezes tem algum, tipo assim, não pode, mas aqui está liberado jogar sem caneleira. Beleza, eu estou sendo convidado ali, eu vou falar que não pode, que vai jogar caneleira na final, se todo mundo entrou em acordo. Beleza, não vou cobrar, eu só não vou cobrar durante o jogo. Agora, se está no regulamento, eu já chego falando. Aí você ganha uma credibilidade antes de começar o jogo. E outra coisa, o respeito para a competição. Os dirigentes de ambas as equipes falam assim, a pessoa veio de fora na última rodada e leu o regulamento. O cara se preocupou com a gente, pelo menos. Então, isso é aquele negócio que você começa a ganhar o jogo antes do jogo. Esse é um grande detalhe. Então, eu tinha uma pastinha que eu fazia jogos profissionais, mas eu estava muito amador também. Em todos os lugares que eu era convidado para participar de amador, eu imprimia o regulamento, eu tinha uma pastinha que eu tinha todos os regulamentos. E deixava, em algumas situações eu grifava, em outros eu chegava até a fazer um resumo, para não ir com ele completo lá, fazia um frente e verso lá, que já tinha o que diz respeito à arbitragem, campeonato tal. E isso pode ser feito no amador, campeonato de Santos, o que eu tenho que guardar? Esses itens. Mongaguá, isso, Peruíbe, tal, e assim vai. Então, se eu tiver isso, cheguei lá, vou optar no domingo, no sábado eu dou uma olhadinha, lá é assim. Até porque, às vezes, eu vou de manhã num e à tarde em outro. Então, eu posso confundir um com o outro. Ou então, tem uns que não levam nada. Deixa a vida me levar, que quando eu chegar lá, só que, além da regra, os caras começam a reclamar, mas no regulamento isso não pode. Isso é assim. É 40, por exemplo, você está acostumado a apitar 45, chega lá, o amador é 40, você está tocando 45, não teve nada de acréscimo, os caras estão te xingando lá. Então, é super importante, principalmente quando você vai em outras associações também, antes de começar o jogo, conversar com os árbitros, como que é aqui, como funciona, até de jogo, jogadores, quem que são os chatos, quem que são os bonzinhos, tudo isso daí faz parte do plano de trabalho, para que no final a gente vai tomar a cervejinha tranquilo, sossegado, chegar em casa, rever nossos familiares, tudo em ordem, para começar a trabalhar na segunda-feira. Esse é o objetivo principal nosso,
é lá ganhar nosso troquinho, divertir, fazer o melhor que a gente conseguir, segunda-feira voltar para o trabalho. Então, isso daí são facilitadores. E é até bom você estar citando isso, porque eu conheço muito o mundo do amador, de universitário, de amador, e eu sei que, vou dizer que mais de 50% é desse jeito que você falou. E os 20%, e vou te dar certeza que você vai achar uns 20% no máximo. 30% fica... 30% eu não vou arriscar. 50% eu sei que não lê nada. 20% eu vou te falar que é o máximo. E esses vão ser os chatos, por esses 50%. Esse cara é chato, ele fica... Então, é só analisar aquele que vai melhor e aquele que vai mais tranquilo, aquele que tem mais problema. Então, é isso daí. Obrigado pela colocação. Kleber, Pode falar. Kleber, boa noite, Ricardo de Ilhabela. Kleber, só tira uma dúvida para mim. Em relação às substituições, no tema que você pôs agora, pelo que você explicou, se o técnico fizer uma substituição durante o intervalo, uma substituição na prorrogação, ele ainda continua com 3 jogadores, ele pode fazer 3 paradas na prorrogação? É isso? Vamos colocar assim. Vamos supor, vamos separar a partida e vamos separar a prorrogação primeiro. Na partida eu tenho direito 5 substituições e 3. Citando o que você acabou de falar, o cara só fez uma e no intervalo. Perfeito? Correto. Vamos para a prorrogação. Ele tem 4 substituições. Perfeito. E ainda 3 interrupções. Perfeito. Ok? Se o regulamento permitir, mais uma adicional, ele vai ter 5 substituições e 4 interrupções. Porque ela acumula para cá. Entendi. Assim como se ele já fez... Vamos colocar que não tem o adicional, que isso é o mais comum de acontecer. O jogo duro, partida dura. Isso até no profissional acontece. Partida dura ali, bem disputado. Bastante contusão. Os 2 utilizaram as 3 oportunidades durante a partida. Vai para a prorrogação. Não pode trocar mais ninguém. Perfeito. A não ser... Na situação que não pode ter o adicional. O adicional. Tá. Isso. Se tiver, vai ter 1 e 1. Mas esse caso adicional... contrário... Pode falar. Mas esse adicional, pela regra, se houver um acidente, batida de cabeça ou qualquer coisa parecida. Não, basta que o regulamento informe. Se o regulamento autorizar substituição adicional durante a prorrogação, cada equipe tem direito a mais uma oportunidade de substituição. Esquece essa outra. Facilitar o agente. Uhum. Ele fala assim, se o regulamento permite, faz. Se o regulamento não fala nada, não permite. Ele traz para a prorrogação o que ele fez na partida. Antes, alguns regulamentos colocavam assim, se o goleiro contundiu, vamos supor, se o goleiro se machucou, pode fazer. Se foi uma batida de cabeça, pode fazer. Mas daí existem várias lesões. Por exemplo, se tiver uma fratura exposta, pode fazer? O outro vai falar assim, mas não está no regulamento, fratura exposta. Não está no regulamento. Entendeu? O que é? Eles facilitaram a gente. E nós não somos médicos. Por exemplo, uma lesão muscular grau 3, que rompe toda a musculatura, às vezes é mais grave que a fratura de osso. Como que eu vou ver? O osso eu vi ali. E dependendo de alguns casos lá, eu até coloco o osso no lugar, tal, faço uma redução ali, se não for exposto, tal. Mas uma lesão de grau, não 3, grau 2, que é uma lesão de ruptura parcial da musculatura, que você não consegue andar. Como que eu consigo falar que o cara teve 2, ou 3, ou 1? Não tem jeito de visualizar, até porque eu não sou médico. Mais ou menos vou perceber, mas pode ser migué. Então, facilitaram. Se o regulamento permite, independente qual é o motivo, faz. Se o regulamento não fala nada, faz. Traz o que já vinha da partida. Quer dizer que, então, por exemplo, pelo que eu entendi que você explicou, uma no intervalo, aí na prorrogação ele faz uma, aí ele tem mais 3 substituições. Essas 3 substituições, que são 3 jogadores, ele pode fazer 2. Você falou que ele fez só uma.
Não, no Isso, intervalo quando acabou o jogo, na prorrogação ele fez mais uma. É isso que eu isso, coloquei. Aí só isso. Aí ele sobrou pode... 3 jogadores. 3-3. 3-3. Perfeito, É isso que eu quis perfeito, colocar. É isso que eu quis perfeito. colocar. Que era Quando essa a minha não dúvida. pode o de adicional. Aí, Quando não se pode tiver o adicional. adicional, aí Mais fica um. 4 mais um. Perfeito, É isso que eu perfeito. É quis isso entender. mesmo. Isso mesmo. Era Pegou. isso que eu queria A entender. mecânica é essa. A mecânica Perfeito. é essa. Obrigado, Tranquilo. Kleber. Falou. Mais algum? Bom, em outras partidas, que é aquela que às vezes vem amistoso, amistoso de seleção, essas coisas. Outras partidas continuam da mesma forma. Pode ficar 12 jogadores no banco de reservas e podem fazer 6 substituições, principalmente seleções A. Então, está jogando lá Brasil e Peru. Marcaram amistoso. Pré-Copa. Aí vai jogar lá, não combinaram nada. Pode fazer 6 trocas. Ah, mas, pô, um jogo amistoso. Vamos trocar os 11. Se as equipes entrarem num acordo e informarem o árbitro antes do início da partida, o que eles fizerem de acordo está valendo. Ó, vamos trocar 11, 10, 9. Sempre, se não falar nada, são 6. Máximo de 6. Se eles fizeram um acordo, o único detalhe, que tem que informar o árbitro antes do início da partida. Começou a partida, ninguém informou nada. Ô, professor, quantas substituições? 6. Não adianta fazer acordo depois. Perfeito isso daí? Que na prática, no amistoso do amador, vamos supor lá, você foi convidado para fazer um amistoso do aniversário da cidade, seleção de Ilhabela com seleção de Cubatão. Vai lá. Não, ninguém falou nada. Não seria o caso de 6 aqui no... Vamos supor que fosse seleção. Você foi convidado lá, a seleção do Kuwait com Bahrein lá, Bahrein. O cara te avisa ali depois, é tudo jogo de cintura. Não, a não ser que esteja valendo para estatística da FIFA, essas coisas, o jogo treino, não vamos dificultar. Mas isso daí é perguntinha o quê? Perguntinha de prova. Em jogos de seleção nacional A, se não for informado e não tiver um acordo antes do início da partida, o máximo de 6 substituições. Mais para a prova. Na prática, para nós do amador, muito pouco vai ser utilizado. Agora, outra coisa também que, quem sabe futuramente, porque como faz parte da regra eles citarem aqui, pode ser que isso ocorra lá. Já ocorrem alguns torneios amistosos. Então, o que é? O jogador substituto poder retornar para o jogo, que é o retorno do jogador. Aliás, o jogador substituído poder retornar para o jogo. Isso daí pode ser feito em que situações? Jogos de veteranos, jogos de categorias de base, PCD. Então, nessas situações, você abre um item do regulamento que esses jogadores poderão ser substituídos e retornar ao jogo. E por quê? Porque são situações especiais. Os jovens, eles estão sendo introduzidos no futebol. A capacidade física deles ainda não tem uma grande capacidade física. Então, se o jogador cansa, deixa ele... Às vezes, eu tenho um time lá que eu não tenho 22 jogadores, 20 jogadores. Eu vou com 12, 13 jogadores e o coitadinho vai jogar um jogo de manhã, outro jogo à tarde. Sabe aqueles torneios? Um time foi com 12, outro foi com 15. Então, é fazer com que o jovem goste de futebol. Esse que é mais importante. Que ele não abandone o futebol por outro esporte, por ser chato, por ser burocrático e outras coisas. O veterano é a mesma coisa. O veterano está lá para brincar, alguma coisa, para o seu lazer. Então, ele vai lá, cansou, retorna e volta sem problema. E a mesma coisa aqueles jogadores que necessitam de
de situações especiais. Então, é para isso. O futebol também é entretenimento, é lazer. E nós não podemos ter as mesmas regras que aqueles que de alta performance, que valem vários milhões nas contas, como tem hoje a Copa do Brasil. A cada fase que você passa, tem time aí da Série D que ganha um jogo aí que dá para pagar o salário acima de 6 meses aí de todo elenco. Por isso que os caras correm que nem uns malucos aí para poder colocar o salário em dia. Bom, antes de começar com o procedimento, mais alguma pergunta? Ô, Kleber, boa noite. Boa noite. Atemilson aqui da Bahia. No caso dessas 5 substituições agora que está aí, já está incluso a do goleiro, né? Não tem mais um adicional fora. Ah, tá. Então, beleza. Obrigado. Perfeito. Porque por isso que ele usa jogadores. A pergunta é, nessa regra, toda pergunta tem uma vírgula que a gente consegue criar a situação. Por que ele não fala o goleiro? Mais à frente, eu vou falar sobre troca de goleiro. E aí eu vou ratificar isso que eu estou falando. Vamos supor que pode só trocar o goleiro, incluído o goleiro. 5 mais uma do goleiro. Não coloquem isso mais no regulamento. Se eu sou o jogador, sou o técnico, eu tenho 5 substituições, já foram. O meu centroavante se machuca. O que eu faço? Eu não posso trocar. Só posso trocar o goleiro. Na primeira interrupção da partida, eu coloco o meu centroavante no gol. Troco com o goleiro, que é possível. Quando ele assumiu o goleiro, na outra interrupção, eu faço a substituição. Coloco o substituto no lugar do goleiro, que é um centroavante também. Ele vai pôr a camisa do goleiro. Na próxima vez que parar, o meu goleiro, que estava de centroavante, volta a ficar no gol. Confundiu a cabeça ou entendeu? O goleiro está no gol, vai para o lugar do centroavante que está machucado. O centroavante que está machucado vai para o gol. O centroavante substituto entra no gol. Depois, na próxima interrupção, o centroavante vai para centroavante, o goleiro vai para goleiro. Mexi as pedras e burlei. Burlei não, porque a regra permite. Usei uma artimanha da regra para levar vantagem e não ficar sem o goleiro. Então, independente, por isso que ele usa o termo jogadores. Considera-se goleiro. É que a gente tem mania de falar assim: é o goleiro mais 10 jogadores. Então, considera o goleiro também jogador. Até para facilitar vocês, lá na regra 11, quando o goleiro sai da área para dar um soco na bola, que a regra fala que tem que ter pelo menos 2 jogadores entre a linha de fundo. Porque se você não tiver isso em mente, que o goleiro é um jogador, quando o goleiro sair do gol, você vai ficar procurando 2 jogadores de defesa. Então, você tem que considerar o goleiro também como jogador, que ele faz parte ali. Mais alguma? Então, vamos lá para o procedimento de substituição. Mais a parte burocrática, mas tem que tomar cuidado, porque muitas vezes os jogadores não cumprem. Então, primeira coisa, o nome dos jogadores tem que estar inscrito na súmula ou na relação. Se não tiver inscrito, quando vai fazer a substituição, não está ali na súmula, conferir o documental, não está, não vai jogar. Confere todo o equipamento antes, tudo. E um detalhe, nos campeonatos que utilizam isso, eu acho muito bom, quando o jogador vem com aquele papelzinho com o número, quem entra, quem sai. Porque quando você vai levantar a placa, você vai levantar a placa do número que ele está te entregando. Se você levantar lá, não é aquele que o técnico queria trocar, foi ele que fez errado. Então, isso daí eu acho que é um negócio bom. Então, vamos lá. Procedimento de substituição. Primeira coisa, o árbitro tem que ser informado antes de qualquer substituição. Não é o quarto árbitro que faz.
Eu já vi lá, o árbitro está de costa lá do outro lado, no tiro de canto, o cara já tinha saído, por exemplo, contundido, o quarto árbitro levanta, ó, vai lá. Vai lá, não, não pode, o árbitro tem que ser informado antes. O jogador que vai ser substituído, outra concessão que ainda tem dado problema no Campeonato Brasileiro e tem certeza em campeonatos amadores. O jogador que vai ser substituído, ele também tem que receber autorização do árbitro para sair, a não ser no caso que ele já tinha saído por contusão. E ele tem que sair próximo, na linha mais próxima da onde ele estiver. Os jogadores continuam lá do outro lado do campo, querendo sair pela linha do meio-campo contrária, só para dar a mão para o jogador. Isso é só para ganhar tempo. Nós não podemos ficar segurando o jogador, empurra, tá? Não, não. Falei, amigo, ó, a regra é aqui, ó, eu estou te falando que é para cá. Vou te advertir verbalmente. Para e sai por aqui. O cara não sai, ó, vou te mostrar amarelo. Se ele já tem amarelo, fala assim, ó, se você não sair, eu vou ter que te mostrar o vermelho, você está saindo pelo lado errado. Mas sempre com os gestos para que todo mundo perceba que você está fazendo isso. Porque tem gente que está agarrando o cara. E aí o que acontece? Olha onde que está a encrenca maior. Geralmente o jogador da outra equipe que está perdendo pega o cara pelo braço para tirar ali. Já arrumou a confusão, que era tudo que o cara queria para ganhar mais tempo. Aí faz aquela rodinha, um monte, empurra, empurra. Então aquilo que o árbitro podia ser duro e firme e avisar o capitão, inclusive antes das substituições, manda o cara sair mais próximo. Manda o cara sair correndo. Porque eu vou acrescentar. Ao invés disso, ele vai deixando, vai acumulando, aí tem um empurrão, aí o outro dá uma bicuda por baixo, aí eu tenho que gastar 2 vermelhos, estraga o jogo, invasão, e assim vai. Quando ele não vai sair na linha mais próxima, salvo se o árbitro autorizar, indicar que ele saia pelo meio de campo, por uma medida de segurança ou de lesão. Então, por exemplo, ele vai sair, ele está no meio campo, do lado inverso à substituição. Mas lá está a equipe adversária e os caras estão querendo pular alambrado para invadir, para bater nele. Aí você fala para o cara, ó, vou salvar a tua pele. Você tinha que sair aqui. Vai sair por lá, mas correndo. Caso contrário, não vou te liberar. E aí o cara está salvando a pele dele. Ou então, que você confirma que realmente ele tem uma lesão grave e que não tem uma maca, nada, e que está tendo esse problema aqui. Ele vai ter que dar uma volta, por exemplo, está com uma lesão muscular. Ele vai sair num lugar que ele vai ter que dar a volta por fora para chegar lá. Não, então, ajuda ele, ou chama a maca rápido. Esse negócio de ficar analisa, para depois chamar a maca. Onde tem a maca, chama a maca logo. O cara quer sair, porque a maioria das vezes a gente já sabe que o cara dá um migué porque vai ser substituído. Agora, os assistentes, o quarto árbitro tem que ficar de olho. Se o cara cair, pune o cara. Agora, caso contrário, é só isso. Essa situação. Principalmente por segurança. Caso contrário, ó, sai aqui. Ó. É aqui que você vai sair, mais jogo. A gente está se preocupando muito em bolinho de jogador e está tendo muito pouco tempo de bola em jogo. Esse ano ainda eu não medi, mas do ano passado, não medi. Do ano retrasado, dava uma média de 53, 54 minutos de bola em jogo. É ridículo isso para um futebol de alta performance e pelos preços de ingressos e jogos de TV que a gente paga, camisa, tudo isso daí. Tanto que a rede de televisão que transmite o jogo passou a colocar o ano passado, não sei se vocês lembram, uma bolinha lá que informava quanto que tinha de bola em jogo e bola fora de jogo. Isso daí, eu que estava fazendo todo o trabalho de cronometragem, passava para um dos árbitros lá, é que eles não dão os créditos de quem estava fazendo. E aí passava para ele, ele começou a cobrar no ano retrasado, e no ano passado criaram o reloginho, que eu achei ótimo. É muito bom a gente dar ideia, mesmo que não tenha crédito, mas está melhorando o esporte que a gente gosta. Esses jogadores, para onde que eles têm que ir? Direto para a área técnica ou vestiário.
Em regulamento de campeonato amador, se puder colocar que o cara tem que ir embora, igual quando é expulso, melhor coisa que tem. Campeonato amador, quanto menos gente no banco de reserva, melhor para nós. Quem está no banco de reservas, pode lembrar das histórias que vocês têm aí. Quem está no banco de reservas são os caras, os principais caras que vão criar problema para a gente. É o cara que vai para cima do bandeirinha, é o cara que vai provocar o outro banco, o cara que vai provocar o ponta que está jogando ali próximo daquele banco, é o cara que vai entrar, invadir o árbitro. A maioria do banco de reserva. A maioria das histórias é banco de reserva. Então, se no regulamento falar assim, ó, substituído, vaza, vai embora. Agradeço. Vai ser o melhor regulamento que tem. Professor, Pode falar. nesse tópico que o senhor acabou de falar, os nossos campeonatos em Peruíbe e em Itanhaém, o jogador substituído, ele não pode permanecer em campo. Ele é substituído, ele passa se tiver próximo dos bancos, ele pode passar nos bancos. Se ele sair no portão, ao contrário dos bancos, ele não pode ir nos bancos. Ele já tem que sair do campo ali mesmo, naquele local que ele está. Perfeito. Perfeito. Melhor coisa. Esse cara só vai te trazer problema ali, não vai ajudar em nada. Perfeito. Isso é ótimo. Nos regulamentos, nós da arbitragem, é importante que a gente participe junto com quem está formulando o regulamento, principalmente se não for a gente, né? Justamente para esses detalhes. Alertar, porque às vezes o cara está fazendo ali a parte jurídica, a parte da regra, mas o que acontece ali no campo de jogo, nós que sabemos. Então, fala assim, aí conta a historinha para o cara, ó, você lembra daquele problema que teve aqui? É porque o cara substituído que deu problema. Ó, sabe aqui, por que você está colocando 6 dirigentes para ficar no banco de reserva? Não, tira isso daí, 2, 3 dá conta, não precisa disso daí, não. Então, tudo isso daí vai facilitando. Para que 12 jogadores? Põe 7, 8, 6. Quanto menos, melhor para nós. Deixar bastante claro. Ó, fui informado que vai ter a substituição. Eu informo o jogador número 10. 10, você que sai. Eu não vou sair, o jogador fala. Ah, você não vai sair? Segue o jogo. Ó, não vai sair não. Toca o jogo. Lance claro numa final Santos e Santo André. Que o Ganso, Paulo Henrique Ganso, o técnico solicitou a substituição, ele falou que não ia sair, e o árbitro seguiu o jogo e ele não saiu. Então, é isso aí. Você informa o jogador que ele deve se retirar. Se ele falar que não quer ser substituído, segue o jogo e não dá nem satisfação. Vamos embora. Correto isso daí? Tranquilo? Abate, mas nesse caso aí, é lógico, ele não vai sair, a gente tem que continuar o jogo. Se nessa parte e o técnico ele quer que ele saia, e o jogo e para o jogo já faz 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, e qual o procedimento nesse caso? Não, só um só. Por exemplo, levantou a plaquinha, vai sair o 10. Eu sou 10. Ó, professor, vou sair não. O árbitro, segue o jogo, não para mais. Não para mais. Não tem essa de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, não. Ah, mas o técnico quer. Ele vai resolver com o técnico a hora que acabar o jogo, lá no vestiário. Não é nosso problema. Nós temos que dar sequência. Os jogadores que estão no campo de jogo só saem se quiser. Só sai se quiser. Ninguém obriga a substituição. É ele que sai depois que você autoriza a saída. Se ele não quiser sair, não sai. Toca o jogo. Vamos embora. E o quarto árbitro explica isso lá para o técnico, para ele acalmar um pouco. Ó, resolve no vestiário depois que acabar o jogo. Da próxima vez, você nem coloca ele. Já tira do time, esse é esse o problema. O cara está desrespeitando o técnico, não vai escalar mais. Entendeu? Eu disse por causa da paralisação, né? Porque se ali Sim, não, então, começa nós a aquele paralisação bate-boca, assim. aquela coisa, tá? Não tem nem bate-boca. Para nós é assim, imediato o negócio. Levantou a plaquinha, te informa que vai ter substituição. Parei o jogo. Lá vai ter quem vai sair. 10, você está autorizado, você que vai sair.
cara falou, não vou sair, professor, pode tocar. Toca o jogo. Nem olha para técnico. Não olha para técnico, não olha para ninguém. Não olha para ninguém. Segue o jogo. O problema lá é depois são deles. Entendeu, Alfredo? Agora? É o Ricardo. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho, deixa eu interromper. Peço que o colega que esteja sem camisa mantenha sua câmera fechada, por gentileza, tá? Podemos seguir, professor. Aildo, eu tenho uma pergunta. É o Opa, Oswaldo. vamos. Tudo bom, professor Kleber? Boa noite. Tudo bom, graças a Deus. Boa noite. Kleber, quando, por exemplo, a ambulância ela sai do campo, há necessidade de esperar ela retornar para seguir o jogo? Sim. Pelo estatuto do torcedor, para cada 10 mil torcedores, eu tenho que ter uma ambulância. Fora a do jogo. Então, eu tenho que ter uma para o jogo, para a torcida, Entendi. e mais uma para o jogo. Ok. Se sai a ambulância, isso depende muito do que está escrito onde? No regulamento do campeonato. Certo. A ambulância vai falar no regulamento. Então, por exemplo, se falar que tem que ter uma ambulância em campo, e eu só estou com uma ambulância, eu tenho que aguardar o retorno dessa ambulância para dar sequência. Ah, mas estão os 2 médicos aqui, pode tocar que a gente garante. Não. Se está no regulamento, o único que vai pagar se der um problema é o árbitro. Porque se está escrito que ele tem que aguardar os médicos ali, primeiro que eles não assinaram nada que eles garantem alguma coisa. Segundo, que eles não têm poder para tal, para manter e falar assim, não, eu garanto. Garanto que jeito. Então, segue o regulamento. Kleber, Se saiu, aguarda retornar. Kleber, Pois não. e houve alguns campeonatos, algumas partidas, por exemplo, no Paulista da série B1A, B2B, que nós íamos para o jogo e tinha 2, 3 policiamentos que estavam no jogo e às vezes tinha que sair para atender ocorrência. Mesma coisa. E ficava para o jogo, espera eles retornarem. Segue a mesma linha, o que era da época antiga lá do policiamento, e hoje também, mas antigamente acontecia muito isso. Você ia numa cidade pequena, era o destacamento policial, né? Os guardas, os policiais estavam no destacamento e ia para lá. Mas, na verdade, eles só faziam uma base, né? Eles saíam do destacamento e ia para o campo, só tinha 3 policiais. Então, se tinha uma ocorrência, tinha que parar tudo. Muitas vezes, em sub-15, sub-17, tocava o jogo. Só que assim, aí dava problema. Quando ia a súmula para a federação, quem que tomava o gancho? O árbitro. Porque ele assumiu toda a responsabilidade. E ele não tem poder de polícia para assumir nada. Então ele assumia. Se o jogo não desse nada e ninguém falasse nada, era sorte dele. Mas se ele tocasse o jogo e desse algum problema, ele que ia para a geladeira. Então, é melhor esperar. Hoje facilitaram isso, né? Com as guardas municipais e algumas cidades mais equipadas até que algumas polícias militares, em muitas cidades é a guarda municipal que faz a escolta do árbitro. Em Mogi Guaçu mesmo, eles têm uma infraestrutura muito boa de viatura, cães. Onde que é que eu fiz uma final também? Itapeva. É Itapeva que é do lado de Barueri? Itapevi, não é Itapeva, não. Itapevi, que é do lado de Barueri. Ali a guarda municipal tem canil, e o canil fica dentro do campo do estádio municipal. O atendimento deles é excelente. É excelente e a população já conhece. Então, elas não se, os caras da torcida não se metem a besta ali com aqueles cachorros, não. Mais alguém? Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? No momento da substituição, um jogador tira a camisa que vai ser substituído, ele será advertido com cartão amarelo? Sim ou não? Eu entendo. Quando que ele fala na regra que deve receber cartão amarelo por tirar a camisa? Só na comemoração do gol. Eu só daria cartão amarelo na comemoração do gol. Agora,
Como ele vai jogar essa camisa? Se É o que ele diz a tirar regra. camisa... Isso. Se ele tirar a camisa, tira a camisa e joga lá com força no chão, pela falta de respeito, eu meto-lhe amarelo, por esse motivo, entendeu? Para deixar bem claro que qualquer tipo de camisa não mostra amarelo. Tudo depende desse gestual dele. Tudo depende do gestual. A maioria que vai tirar a camisa é porque o cara está com o salário atrasado ou já está indo para outro time. Aí ele já tira a camisa, já xinga alguém, alguém já vai avançar nele, então vai te facilitar o serviço baseado nesse detalhe da regra. Eu estou seguindo a linha do seu raciocínio, eu entendi a pergunta e por isso que eu fiz uma contra-pergunta, porque o único lugar que eu leio é lá. Então, eu faria dessa forma. Ok? Vamos lá. Quando o substituto pode entrar no campo de jogo? Que é outra coisa também que acontece. Outro dia eu vi na Série B, se eu não me engano, um jogador tomou um cartão amarelo. Primeiro, durante a paralisação da partida, pela linha do meio-campo. Depois que o jogador substituído houver saído do campo de jogo. O que aconteceu? Estava tendo uma substituição e o árbitro pediu para o jogador, estava lá do outro lado do campo, sair. O cara não tinha nem saído, o cara já deu um pique e empurrou o braço do bandeirinho, tipo assim, ó, eu preciso sair correndo alguma coisa, saiu correndo lá. O cara não tinha saído ainda. Aí o árbitro perdeu mais tempo ainda, o árbitro mandou voltar, fez ele entrar e já deu-lhe o cartão amarelo. O que adiantou toda aquela pressa? Então, o quarto árbitro é fundamental nisso, o quê? Explica antes, ó, você só pode sair quando tiver... É claro que não vamos chegar nos mínimos detalhes. O cara falta um passo para sair e ele já está entrando. Não, isso daí faz parte do jogo. Agora, o problema é lá, porque o que acontece? Se esse jogador que está a 10 passos de sair do campo de jogo resolve não sair e volta no item anterior da regra, ou xinga a torcida, joga alguma coisa na torcida, eu preciso substituir, como que esse jogador é caracterizado, esse que está aqui dentro? Porque o último item aqui que vai falar, vou até confirmar isso, ó, depois que o jogador tiver saído do campo de jogo, após receber a autorização do árbitro, e quando que a substituição é consumada? Quando o jogador substituído saiu e o outro jogador entrou. Nesse momento, ele passa a ser jogador e o jogador que estava em jogo é o substituído. Antes disso, pode acontecer um monte de coisa. Quantas vezes que o jogador já está com cartão amarelo, está demorando para sair, você vai lá, mete o segundo cartão amarelo nele. Esse jogo... Aí você teria que mostrar nesse outro também, que ele entrou no campo de jogo sem autorização do árbitro. Então, segura o cara lá. Tudo na preventiva é mais fácil. Se eu tenho conhecimento da regra e faço a preventiva, eu estou economizando um monte de cartão. Lembrando sempre, o crédito é do Paulo César de Oliveira. Ele falava assim, cartões é que nem diamante e ouro. O vermelho é diamante e o amarelo é ouro. Eu não saio distribuindo diamante e ouro para todo mundo. Então, os cartões têm que ser bem qualificados, no momento certo, no momento da oportunidade. Principalmente o primeiro cartão do jogo. O primeiro cartão do jogo tem que ser aquele que todos os jogadores, todos os dirigentes entendem. Ó, este será o critério do árbitro até o final da partida. Um lance claro para todo mundo. Ó, esse é amarelo, não tem perdão. Não é nem vermelho e não é nem sem cartão. E aí todos os jogadores entendem. Falam assim, ó, então é esse o critério que vai seguir. Então, o meu cartão de visita amarelo tem que ser aquele que vai dar sequência para todos os outros. Teve um jogo E aí vai muito o que acontece. Nós tivemos a mudança do comando da CBF. Aliás, ótimo nome escolhido. Sei que esse vídeo passa para todo mundo. O Senema é uma pessoa ótima. Conhece do futebol porque foi excelente jogador, foi um excelente árbitro e agora já tem uma experiência de gestão de árbitro pelo período que ele ficou na Conmebol. Então, uma pessoa que tem
todos os pré-requisitos para ser um bom comandante da comissão de arbitragem. E aí ele deu a linha que ele quer que atue. E aí o que nós temos? Quando todos aqui já tiveram gerentes e chefes, quando muda o comando, você quer seguir aquela diretriz que é passada pelo comando. Só que cada um tem a sua maneira de passar. Tem aqueles que vão seguir à risca o que ele falou, mas sem ter aquele tempero para facilitar aquilo que ele passou. Olhou para mim amarelo. Então o cara olhou, ele vai dar amarelo sem falar nada. Só que depois não consegue segurar ao final. Então eu percebi alguns árbitros que o senhor falou assim, quero o árbitro decidindo mais em campo, porque estava acontecendo, o cara não marcava mais pênalti, só esperava o VAR chamar. Então, quero decisão mais em campo, quero que as oportunidades de mostrar cartão amarelo, que os caras estão conversando demais na lateral e dentro do campo de jogo, não quero rodinha, não quero em cima de árbitro, não quero o quarto árbitro tendo que ir muito nos bancos, porque o árbitro de dentro de campo está vendo o que está acontecendo e não está ajudando o quarto árbitro, e quero mais tempo de bola em jogo. O que eu percebi na primeira rodada, tanto Série A, Série B, alguns árbitros experientes fizeram tudo isso da forma deles e tocaram o jogo tranquilamente. Na verdade, só reforçou aquilo que eles já faziam. Outros que ainda não têm essa experiência e que quiseram seguir a risca aquele... se o jogador olhar... fizer rodinha, é cartão amarelo. Então, o cara chegava próximo, o cara olhava para ele, não falava nada, pum, cartão amarelo. O técnico olhou para ele, tum, amarelo. Quando foi ver o primeiro tempo, tinha 10 cartão amarelo. E a gente sempre aprendeu o seguinte, se eu dou 10 cartão amarelo e estou tendo que dar 11, 12, 13, o que significa isso? Significa que ninguém está tendo respeito pela minha pessoa e pela minha condição. O errado sou eu, não os jogadores. Se eu demonstrar aqui... Percebam que alguns árbitros, um simples olhar, é que nem o pai bravo, um simples olhar ou um simples apito mais forte, os caras, não, professor, beleza, beleza. O cara sabe que depois de um apito forte, vem bucho. E outros não, o cara dá 10 amarelos. Essas últimas, teve uma marcação de pênalti esses dias, marcação de pênalti. Deixa eu ver se foi pênalti. Pênalti, marcação de pênalti. Deu 3 cartão amarelo no pênalti e os caras não deixavam bater. Eu já mostrei 3 amarelos. Tinha um capitão que já tinha um amarelo, estava falando em cima da cabeça do árbitro. E ele ficou empurrando, ficou 5 minutos parado para bater o pênalti. Ué, já que deu amarelo, então manda o cara. Dá uma de louco lá, dá um cartão vermelho na cara de um lá e vamos ver o que acontece. O que demonstrou? Demonstrou que ele marcou o pênalti sem convicção. E ele demora para marcar o pênalti. Então, isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que fazer, cumprir todas as regras, mas sem se deixar levar. Não, eu vou ter que cumprir isso à risca. Não, você vai cumprir isso à risca, mas dentro do que a regra lhe permite, cumprindo o que fala o princípio do jogo e cumprindo e fazendo o que você já devia estar fazendo lá atrás para ganhar o respeito dos jogadores. No amador, isso é fundamental. E eu vou comentar alguma coisa que acontece aqui. Você começou a apitar no amador. Depois de algum tempo, o que acontece? Depois de algum tempo, você cria uma marca. Esse é aquele que é bravo e não gosta de conversa com ele. Teus jogos vão ter menos cartão. Esse o árbitro é caseiro, é só pressionar que ele libera. Nunca mais você vai deixar de ser caseiro, nunca mais você vai deixar de ser durão. Então, no amador, isso é mais forte, hein? Deixa eu dar uma acelerada aqui. Troca do goleiro, que a gente já tinha falado. A qualquer momento é possível realizar a troca do goleiro, desde que seja informado o árbitro antes e seja durante a paralisação da partida. Se houver uma troca no intervalo e não foi informado para o árbitro não pode fazer mais nada. Deixa o jogo seguir, só faz relatório. Mas se trocarem antes do final, se trocarem durante a realização da partida,
Na primeira interrupção, não para de imediato, não, e não vai marcar pênalti, não, porque naquele momento o cara se transformou em goleiro, ele só não te avisou. No primeiro momento, antes de reiniciar o jogo, cartão amarelo para ambos. Ok? Vou dar uma acelerada e depois a gente vai para as perguntas. Sanções. Já falei sobre isso daí. Substituição. Jogadores e jogadores substitutos expulsos. Esse é legal de acontecer. Já teve um jogo meu quase que aconteceu. Temos 3 situações. Antes da entrega da relação, o jogador não fará parte da relação. Continua, vamos supor que são 20 inscrições, continuam as 20 inscrições. Ele só não vai fazer parte. Entregou a relação de atleta e ele é o titular. Número 10. O que vai acontecer? Ele está expulso, sai do titular, sai do banco de reserva. Um do banco de reserva ocupa o lugar dele e o banco de reserva fica com 1 a menos. Sendo que essa ocupar espaço, que seria uma substituição só na relação aqui, não conta como substituição. Eu só estou incluindo um jogador, tinha 11 que ficou para as 10. Expulsei, ele está fora, um que estava no banco entra no lugar dele, mas não conta o número de substituição. Depois que começou o jogo, está fora, tanto o jogador como o substituto, está fora e não substitui ninguém. Esse é a base, só para ter a diferença em que momento que acontece. Pessoas extras no campo de jogo. Deixar bem claro o que é agente externo e o que é oficial de equipe. Oficial de equipe é treinador, o assessor do treinador, preparador físico, fisioterapeuta, massagista, treinador de goleiro, todos aqueles que forem permitidos a estar na súmula, que não sejam jogadores e os jogadores reservas. Então, são oficiais de equipe. Jogadores, os que estão em campo, aí nós temos substituídos que saíram, substitutos que estão para entrar e jogadores expulsos. Esse é um grupo. Agente externo, quem é? Todo mundo que não é esse grupo. O gandula, um torcedor, o cachorro que invade, isso tudo é agente externo. Então, o que acontece? Se um oficial de equipe ou os jogadores, jogador, substituto, substituído, quando eu falar jogadores, entendo, substituto, substituído e expulso. Se ele entra no campo de jogo, interrompe a partida, interfere na partida, e o árbitro tem que interromper, o reinício do jogo é com tiro livre direto, onde houve a interrupção. Tiro livre direto. Ah, mas e se for dentro da área? Tiro penal. Ok? Jogador, bola está em jogo, jogador invade e interfere. Beleza. Se há uma uma invasão de agente externo, interrompeu o jogo porque teve interferência. Reinício, não faz parte daquele grupo. Reinício, bola ao chão, não tem jeito. Ah, por isso que falaram lá, mas o jogo lá, antes da reunião, o jogo era Tupi de Juiz de Fora e alguém, não lembro qual era o outro time. O Gandula, que estava atrás do gol, entra no campo e salvou o gol. Que jeito que reinicia? Reinicia com bola ao chão. E com a alteração da regra, bola ao chão dentro da área penal, para quem que é a bola? Para o goleiro. Olha que legal. Eu ia marcar o gol e o jogo reinicia com a bola com outro time. É claro que o Gandula, esse jogo vai acabar e o Gandula vai tomar os cascudos. Por isso que eu digo o seguinte, nós temos que tomar cuidado dos arredores do campo de jogo. Nos campos que estão próximos ali, os alambrados, essas coisas, não deixe gandula atrás. Eu usava uma estratégia que era, os gandulas ficavam fora, atrás dos gols, fora, numa distância fora da área lateral, da área penal. E eu até brincava, em 16,5 metros dá tempo de dar um carrinho nele para ele não salvar o gol. Apesar que a regra, hoje, o que ela permite?
Se há uma interferência do agente externo, ele tem uma interferência, a bola até pode ter batido nele, mas se permite o defensor jogar a bola, se essa bola entrar, é gol. Porque teve uma interferência, mas permitiu que o defensor jogasse. Se permitiu que o defensor jogasse, gol. Porque eles começaram a ver que tinha muita sacanagem. Então, a gente tem que... Tanto vale também para o caso no caso do agente externo, dos oficiais de equipe e também dos jogadores, se eu tenho interferência no jogo, essa bola, o meu defensor tem como jogar e a bola acaba entrando, é gol. Não é tiro penal, não vai ser nada, é gol. Nós temos que dar a vantagem. Tudo a gente usa a regra da vantagem. Bom, situações do jogador fora do campo de jogo. Ele está lá no campo de jogo. Ele precisa de autorização para retornar. Bom, beleza. Retornou sem autorização. Aí o que eu tenho que analisar? Se ele interfere ou não no jogo. E para que eu, na primeira interrupção, eu possa escolher qual é o tipo de reinício que eu vou dar e qual é a punição. Bom, ele entrou no campo de jogo sem autorização. Já vou mostrar o cartão amarelo na primeira interrupção. Mas como será o reinício? Se ele interfere, tiro livre direto. Se ele não interfere, tiro livre indireto onde estava a bola no momento que eu parei o jogo. Só que daí que o árbitro tem que se tocar. Se ele não está interferindo no jogo, deixa esse jogo seguir, principalmente se for contra ele. É claro, se tiver no ataque dele, para. Porque daí você coloca ele para ele prejudicar o que ele estava aprontando lá. Se está no ataque dele, você para. Reinicia com um tiro livre indireto no local onde estava a bola. Se é no campo adversário, deixa seguir. Aí pode sair gol, pode sair alguma coisa, e depois tiro livre indireto vai estar mais próximo da área dele, inclusive. E no caso que não tem, que ele vem interferir, tiro livre direto ou tiro livre penal. Só isso daí. Aí, mas tem a situação, você vê qual é a regrinha, que tem um monte de detalhezinho que dá para fazer circo no jogo. Essa regra tem bastante coisa. Marcou-se um gol e tinha uma pessoa extra no campo de jogo. Olha que legal. Aí nós temos a situação. Se teve o gol e antes de ser reiniciado, teve o gol, mas antes de reiniciar foi identificado que tinha uma pessoa extra. Eu posso invalidar o gol. Eu vou invalidar o gol quando tiver um jogador, substituído, oficial da equipe, daquela equipe que marcou o gol. E aí eu vou reiniciar o jogo que jeito? Com tiro livre indireto no local onde que essa pessoa invadiu estava. E se um agente externo interfere no jogo, ele invade o campo de jogo, interfere, e aí o que vai acontecer? Reinicia com bola ao chão. Esse é o pior que tem até hoje. Nossa Senhora, graças a Deus que não teve no meu jogo. Torço para que não tenha nos jogos de vocês, principalmente amador. Aí, quando que eu vou validar esse gol com gente extra, com uma pessoa extra no campo? Eu vou validar quando o agente externo não conseguiu interferir no jogo e quando esses jogadores ou oficiais da equipe é da equipe que sofreu o gol. Se ele sofreu o gol e invadiu, validou o gol. Agora eu tenho uma terceira situação, que também o gol deve ser validado. É aquela situação que foi identificado o agente extra depois que reiniciou o jogo. Depois que reiniciou o jogo, não se faz mais nada. Você só manda aquele fato às autoridades competentes e espera qual vai ser o gancho que você vai tomar. Porque esse negócio de informar o réu confesso ali que você errou, é só para saber o tempo de gancho. E a última tela, tem um tempo ainda para passar a última tela e alguma pergunta antes? Naildo me administra aí, porque tempo é terrível. Mas estou liberado aqui para pergunta. Eu tenho só mais uma tela. Podemos.
Pergunta antes ou direto para a tela? Podemos ir direto. Direto. Então, a pergunta fica para o final, se sobrar. Ou depois podem me mandar pelo Instagram também. Regulamento Geral das Competições da CBF. E isso pode servir para vocês também. Artigo 7º. Compete ao clube, detentor do mando, disponibilizar uma área para aquecimento dos atletas. Isso estava uma bagunça. Detalhe, não é permitido que eles fiquem atrás dos assistentes de arbitragem. Não sei nem quem apitou o jogo. Eu vou falar o jogo que eu assisti da primeira rodada. Palmeiras e alguém. Os jogadores do Palmeiras estavam atrás do assistente 1. Ou o árbitro não leu o regulamento, ou o delegado não leu o regulamento, ou deixaram. Isso é sério. E foi um jogo que teve problema. Artigo 8º. Compete ao árbitro, junto com o delegado, ele deve confirmar no banco de reservas se só tem, compete ao árbitro, não é o quarto árbitro, não. Os 12 suplentes permitidos e 6 pessoas, que é o treinador, assistente, técnico, preparador físico, médico, massagista, treinador de goleiros. É muita gente lá no banco de reserva. 12 mais 6, 18 para o quarto árbitro tomar conta. Isso é uma vergonha. E ainda só pode entrar 5. 2 horas antes do horário da partida. Por isso que o árbitro tem que chegar cedo. O delegado, o árbitro, a polícia militar, o responsável pelos gandulos e pelas macas, médico e o supervisor de cada equipe. Tem uma breve reunião, tem um protocolo. É assim, 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 assado. O item C fala assim, orientação referente aos locais de aquecimento dos atletas. Então, a equipe mandante define onde que é, eu aprovo ou não, e em conjunto vamos lá, e lá ele tem que ficar aquecendo, não é assistindo o jogo, não é brigando, não é pulando placa. Então percebam que nos estádios da primeira divisão do futebol, eles poderiam colocar na pista de atletismo, atrás dos bancos de reservas, atrás dos gols, mais afastado das placas de publicidade, põe para lá, é reserva, ele tem que estar lá aquecendo, prestando atenção em outras coisas. Ele não tem que estar lá reclamando de arbitragem, nada. Para o amador, técnico, médico, só se tiver CRM e massagista. Não precisa mais que esses 2 ou 3. Preparador físico, treinador de goleiro, deixa para depois. Não precisa nada. Quer deixar o preparador físico com CREF? Beleza. Mas o que tem utilizado no Campeonato Brasileiro desde o ano passado? Os assistentes, quando o técnico quer reclamar, e coloca o assistente para xingar e falar um monte de coisa. Quem vai tomar o cartão amarelo? O assistente. Em algumas situações, o técnico fala primeiro, aí ele fica quieto, o assistente fala depois do treinador de goleiro. Cada um vai tomando um cartão amarelo. E desse jeito eu vou botando fogo no jogo. Então, são concessões que a gente vai dando no jogo. Então, eu não deixo... eu deixo os caras aquecendo atrás do assistente. Eu deixo o cara cortar a meia, porque meia, para mim, não é canela de meia. Meia é meia, então tem que ser a meia completa. Eu deixo ele jogar com só a canela da meia. Eu dou cartão amarelo, assim, só deixo os caras reclamarem à vontade de fazer bolinho sem advertir. Eu deixo o goleiro ficar com 15 situações, já vi situação de 20 segundos com a bola na mão, no marco, tiro livre indireto. E outras que vão acontecendo. Eu vou deixando. Por isso que os caras estão tomando conta do campo de jogo. Estão tomando cartão, estão fazendo tudo isso daí. O cara joga com a meia tem que ser da cor do... o goleiro tem que ter cor diferente de todos. Eu deixo o goleiro jogar com a camisa amarela igual do outro goleiro, igual a minha. Tem um goleiro da minha época que ele fazia uniforme amarelo, azul e preto. Que cor que era o uniforme do árbitro? Amarelo, azul e preto. O que ele testava? Ele deixava na bancada a cor do quarto árbitro, quando ia pegar a relação, ele colocava aquela. Hoje eu vou de amarelo. Não, mas nós que vamos de amarelo. Não, mas só tem essa. A gente sabia que não tinha essa. Aí eu ia para o vestiário, quando eu estava de quarto árbitro. Tinha árbitro que fala assim, fala para ele que a regra tal, o livro tal, ele tem que mudar. O problema é dele. Se ele quiser, eu tenho uma verde aqui, eu dou para ele. Voltava lá, ele arrumava, outro trocava. Ficava bravo, mas trocava. Outros faziam assim, então deixa ele de amarelo que eu vou de azul.
que na cabeça do capitão, o que ele já percebia? O árbitro veio para não arrumar problema. Então, ele não quer, ele vai deixar o negócio na mãe. Então, vamos pressionar que dá certo. É isso que os árbitros têm que entender. Quando eu concedo muito, o que eu passo de mensagem para os jogadores é que eu quero, só estou preocupado com a taxa. Eu não estou preocupado em cumprir a regra, um melhor futebol. Não estou preocupado. Estou querendo só ser amiguinho de todo mundo. Só que vai dançar da mesma forma. É isso, eu fico à disposição que você precisar, né? Quando nós iniciamos o nosso bate-papo, alguns colegas me perguntavam no privado: como que será, Naildo? Professor Kleber? Nunca participei da aula dele. Alguns dos árbitros novos, os participantes novos. E eu respondi para 2 deles: observe, fique atento e tente, pelo menos, absorver 1%, 2% do que ele falar, que você vai ver que o seu jogo vai mudar, vai ter diferença. E enquanto o professor falava, esse mesmo colega me respondeu no privado: hoje eu não poderia perder essa aula. Vai me ajudar muito. São essas coisas que nos deixam feliz, professor Kleber. Quando o colega lá da Bahia, lá do Sergipe, ali pertinho de Alagoas, eles ficam atentos o tempo todo. Isso nos deixa muito, mas muito feliz. Eu já sabia que seria um grande bate-papo. Isso eu não tinha dúvida. Alguns que estavam com dúvida, a partir desse momento eu tenho certeza que não terão mais dúvida. Porque poucos têm a didática que o senhor tem. Quando eu falei para alguns deles que hoje seria uma aula de um árbitro profissional, que foi profissional e que trabalhou muito no amador, isso só agrega ainda mais. É diferente quando é aquele árbitro que trabalha somente no profissional. Mas hoje nós tivemos aqui o árbitro do terrão, o árbitro do amador, o árbitro que falou a língua que nós precisávamos ouvir, o feijão com arroz. Isso nos deixa muito feliz, muito grato mesmo. E nós só temos a agradecê-lo mais uma vez em poder disponibilizar um pouco do seu tempo e passar para a gente um pouco de sua experiência dentro dos campos pelo Brasil afora. Seremos eternamente gratos. Antes da gente iniciar, antes da gente finalizar, eu gostaria de agradecer a presença do professor Antônio Nunes, hoje instrutor do quadro nacional, Grande conhecedor. pertencente à Federação de Futebol do Estado do Piauí. Professor Nunes,
Gente boníssima e conhece muito. Boa noite, Naildo. Boa noite, Grande Abade. Uma satisfação em estar revendo. Aos amigos aí da associação, não posso nem falar o nome de todo mundo, mas acho que o seu Alfredo, Delívio, como é a pronúncia correta mesmo aí do homem? Délivo. Então, aí a gente são vários, a gente só agradece a oportunidade e não poderia deixar de assistir uma aula aí do Grande Abade, pela sua história, pela sua capacidade, um parceiro que nós tivemos no curso, é uma satisfação estar revendo aí o amigo. Parabéns aí pela palestra, Naildo, mais uma vez. Parabéns aí pelo convite aí a mais um grande profissional. Valeu, amigos. E antes da gente finalizar, gostaria que o professor pudesse deixar uma mensagem aos árbitros, aos colegas que fazem parte do projeto de aprendizagem Sérgio Correia. Bom, primeiramente, queria agradecer, Naildo. E a palavra gratidão é uma palavra que todos esses árbitros, pelo projeto que vocês vêm fazendo, devem ter por você e por sua equipe que monta isso. Essa é uma palavra que eu tenho gratidão e lembro da pessoa de quando eu comecei a apitar até hoje. Levei até quando, na época do encerramento, eu o homenageei. Essa palavra está se perdendo um pouco no nosso país, mas eu sou grato pelo convite de lembrarem, porque nós temos vários instrutores, nós estamos com números, nem sabia que tinha um expert de alto nível Rap FIFA assistindo. Então, ele poderia dar as palestras com as mãos nas costas tranquilamente. Então, a gente fica grato de ser lembrado. Hoje eu não estou em nenhuma federação, até em razão do meu trabalho particular, mas a gente fica grato de ser lembrado. E eu adoro, sou apaixonado pela arbitragem. Eu, todas as semanas, entro em todas as escalas da Série A, B, C, D, feminino. Quero ver quem são as pessoas, onde que estão, quais são os jogos. Às vezes entro em algumas súmulas, assisto a alguns tribunais ainda, e quando sou convidado para fazer alguns jogos, a minha preparação de 15 dias, pelo menos, na preparação física mais intensa, e a de 2, 3 dias é como se eu estivesse indo apitar uma final de Série A do Brasileiro, ou então o Campeonato Argentino, Boca e River. É da mesma forma, pela seriedade e pelo respeito que a gente tem com quem nos convida, porque tem uma expectativa daquilo que busca pelo nome que a gente tem. Então, o que eu queria deixar para os árbitros? Primeiro, essa palavra que está aqui na minha frente, ó, nessa camisa, vim de propósito. Prepare-se. Quem não se prepara, prepare-se para o pior de todas as situações. Se você tiver uma saída para todas as situações, ficará fácil. Em todos os momentos você terá soluções para tomar. Inclusive, vou dar as últimas dicas para o amadorzão. Meu irmão sempre brincava quando a gente ia no amador. Ele era o responsável em fazer a rota de fuga, onde ia deixar o carro, onde a gente ia ter que sair se desse problema. Mesmo que não desse, mas se um dia desse, a gente sabia o que tinha que fazer. E a maioria das vezes não precisou. Aos árbitros jovens que estão começando a apitar e aqueles também que estão já são experientes, mas tem alguns detalhes. Preparo físico em cima da jogada, próximo sempre, em cima nunca. Então, isso próximo, com visão ampla. Diferente de alguns árbitros que eu tenho visto no Campeonato Brasileiro tomando muita bolada. Isso nós estamos piorando. Por quê? Muito preparo físico, corre muito, mas em cima da jogada. Então, esteja sempre próximo, nunca em cima da jogada. O apito sempre tem que ser forte. A diferença é se ele é breve, médio ou longo, mas a força dele é sempre forte. Um apito curto, com uma falta sempre forte. Quando você apita forte em todas essas situações, os jogadores falam, o árbitro veio com vontade. Quando eu fico apitando, é aquela mesma situação. O árbitro não quer aparecer para não ter problema. Mas não é esse negócio, o árbitro não tem que aparecer.
O árbitro tem que aparecer no momento certo, não é não aparecer, ele tem que mostrar que ele está presente. Então, presença física próxima com apito forte, vocês perceberão que o nível de cartão amarelo e vermelho de vocês, a média vai reduzir muito. Porque se você está lá no sábado, você não foi na balada, o jogador foi para a festa tudo, você está com uns 40 do segundo tempo, no calcanhar dele, ele está pedindo pênalti, você está em cima dele, ele vai virar de costas e falar assim, ô professor, foi sem querer, foi mal. Porque o cara não está aguentando, ele vai te testar. Então, isso é fundamental. Planejamento, independente do estádio que você for, conheça, chegue antes, verifique se as redes estão certas, se as marcas do pênalti estão certas, se ela está com 11 metros, que é o certo, ou está com 9,15, que os caras dão um miguezinho para ficar mais próximo. Analisem cadeados dos portões. Tudo isso daí faz parte do planejamento. Sempre que o árbitro tiver algum problema, esse árbitro fica no meio. Vamos supor que o assistente 1 que está com problema, ele fica no meio, o árbitro vai para frente dele e os outros dois ficam de costa com ele, olhando para quem vem por trás. Policiamento sempre faz um círculo com mais de 1,5 metro. Qual que é a medida? Um braço. Se o cara estiver dentro de um raio de 1,5 metro, o braço nunca vai chegar em você. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Acabou o jogo, reúnam-se para tomar cerveja em outro lugar que não seja no estádio. Não vai tomar cerveja, não aceita almoçar no clube, porque o cara vai falar assim, o primeiro impedimento que se levantar, ei, bandeirinha, está passando fome comendo lá no refeitório, agora vem roubar nós? É isso que eles vão falar. E nós não precisamos de nada disso. Reúnam-se, sejam mais unidos os árbitros e sejam sempre gratos a quem está no comando. Se você não está tendo um número maior de escala, é porque ele entende que você não tem aquela qualidade. Mas prepare-se mais, mostre mais serviço que você vai ter um número maior de escala e começará a ser visto por outras ligas também, podendo trabalhar lá. Então, o que eu queria dizer, todos os jogos que vocês forem, eu gosto de dizer uma frase de impacto aqui, mesmo que tenha uma pessoa só assistindo o jogo, ou mesmo que não tenha ninguém assistindo o jogo. Aproveitem todas as oportunidades, pois pequenas portas podem ser passagens para imensos salões. Às vezes você é convidado para apitar um treino e vai com toda a vontade, e tem alguém que está jogando que é de uma liga que está precisando de um árbitro para uma final, e ele fala, achei meu árbitro da final aqui, porque num treino ele está com essa vontade, imagina naquele jogo. Então, em qualquer lugar que vocês estiverem, façam sempre o máximo, o melhor. Pode ser que naquele dia você foi mal, mas você fez o máximo, e na partida seguinte você vai melhorar. Agradeço mais uma vez, estou sempre à disposição de vocês, eu sou apaixonado por futebol, por arbitragem, sinto ainda de não estar atuando, mas em breve a gente retorna. Só avisar o Nunes aí, que é um excelente amigo, nota 10, só faltou me levar lá para o Piauí de vez em quando lá, mas um dia ele vai me chamar, para eu levar umas cachaças para ele lá. Já Obrigado, me chamou, Nail. pô. Já me chamou. Nota 10. Meus amigos e amigas, preparem-se. A oportunidade, ela só chega uma vez. Passa e não retorna. Atemilson, é com você, meu Pois amigo. não, Naildo. Boa noite, pessoal. Professor Kleber Abad, obrigado aí pela excelente aula. Quero agradecer a Naildo e a associação, todos os colegas. E como ele acabou de explanar aí, uma pequena porta nos leva a grandes salões. Para chegar nesse grande salão, a gente precisa de fé, confiança, e confiança essa em Deus, porque é maior do que nós todos. E cada jogo a gente tem que ter fé e esperança que tudo vai correr bem, que nós vamos fazer o melhor, não para nos engrandecer,
mas para que tudo corra bem. E no Salmo 37 diz que a gente tem que ter fé, confiança e entregar tudo na mão de Deus, porque o mais Ele vai fazer por nós. E assim eu quero deixar meus agradecimentos a todos vocês e dizer que estou feliz em participar de cada dia de uma aula diferente. E cada dia é um aprendizado melhor. Isso nos ajuda e creio que cada um vai ter sua fé, independente de seu credo religioso. O importante é Deus, a nossa fé, a nossa esperança que dias melhores virão. Obrigado, Naildo, pela oportunidade. Gostaria que todos abrissem os seus microfones, como de costume, para podermos encerrar mais uma vez esse momento com uma salva de palmas, por favor. Professor Kleber, gratidão sempre. Gratidão sempre. Boa noite, galera. Valeu. Pessoal,